Estamos em mais uma meditação diária e o tema da nossa meditação hoje é: Noé andava com Deus e foi escolhido para preservar a humanidade. O nosso texto base está no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Estamos falando em um momento da humanidade em que a maldade era cada vez mais profunda. De maneira que neste capítulo a gente vai ver Deus dizendo que o seu espírito não contenderia para sempre com o homem, e este homem não mais desfrutaria da comunhão plena com o seu Criador, a comunhão com o Espírito de Deus. Havia uma maldade muito grande no homem, de maneira que o texto vai nos dizer que arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. É impossível conceber o Deus onisciente a lamentar-se por algum falso movimento por ele feito ou pela sua criatura. Deus nunca muda de mente. Sua mente é constante, tanto no que diz a respeito ao amor como no que tange à santidade. Quando o homem muda em seu comportamento, então Deus muda em sua atitude para com ele. A expressão arrependeu-se o Senhor é simplesmente uma indicação em linguagem humana de que a atitude de Deus para com o homem a pecar é necessariamente diferente da atitude de Deus para com o homem a obedecer. Mas preste atenção, mesmo em meio a tanta maldade que havia naquele momento, nós vemos no versículo de número 8, Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. A graça estendida a Noé, por sua vez, se tornou a causa dele ser justo e perfeito entre seus contemporâneos. A escolha de Deus foi outro passo do propósito divino da redenção e revela que esse propósito é de graça, um favor imerecido. Um homem, entre toda a incontável multidão que havia sobre a terra, ele estava pronto a receber o dom da graça de Deus. A palavra graça certamente significa favor ou aceitação. De qualquer modo, e provavelmente tem um sentido muito mais rico, era o amor e a misericórdia em ação. Estendendo Deus a sua graça sobre Noé, significava que havia a vida e nova esperança para a humanidade nos dias pela frente. É muito importante observar aquilo que nós lemos no versículo de número 9. Este homem que achou graça aos olhos de Deus, este homem que alcançou o favor imerecido de Deus, Noé, ele era um homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Com essas palavras, o autor descreve 3 características de uma vida piedosa: justiça, pureza e santidade. Por isso, achou Noé graça aos olhos do Senhor. Quando falamos de alguém que é justo, isto descreve o caráter de Noé, conforme se manifestava em relação aos outros seres humanos. Honestidade ou honra era evidente em seu comportamento. Toda a sua conduta revelava esta justiça moral e ética. Noé tinha um bom relacionamento com as pessoas. Identificamos também que Noé era um homem íntegro. É ser inteiro, completo e perfeito. Na ética, a ideia da integridade é derivada da palavra imaculado, o qual descreve o caráter aprovado. Isto é santidade, é pureza, é uma vida diferenciada do meio em que vive. Ele andava com Deus. Ao andar com Deus, Noé demonstrou um espírito, uma atitude e um caráter que o tornava aceito e aprovado para um relacionamento espiritual mais íntimo. Preste atenção, meu querido amigo, ouvinte, o andar com Deus não pode ser confundido com uma experiência isolada ou passageira. Tem pessoas que se contentam em momentos, eu diria, isolados, em que em um culto ele sente a presença de Deus. Preste atenção. É claro que este momento é valioso, o momento em que estamos em comunhão com a igreja, adorando a Deus, é muito importante, deve ser valorizado, deve existir,
Mas esta comunhão, ela não pode existir somente neste momento. Não é somente durante um culto, durante um louvor que nos toca, ou até mesmo em uma pregação em que Deus fala conosco. Não poderá somente ser neste momento a hora que a gente vai sentir a graça e sentir uma comunhão com o nosso Deus. Andar com Deus vai muito mais do que isso. Eu diria que é uma prática constante da nossa vida. É um novo ideal de viver. É as 24 horas do nosso dia estar em contato com o Criador. É estar em conformidade com a vontade de Deus em todo o tempo. É desfrutar da comunhão com Deus a qualquer momento do dia. É uma conduta aprovada. É uma vida diferenciada. Repito, a nossa comunhão com Deus não pode estar restrita somente a um momento específico do nosso dia, somente no momento da oração, somente no momento da comunhão da igreja. Isto é importante, é claro, mas não é somente aí que nós teremos comunhão com Deus. Precisamos andar com Deus. Esta era a vida de Noé. Ele vivia com Deus, ele caminhava com Deus. Outro ponto muito importante a ser observado é que o andar com Deus é precedido pelo menos por duas questões. Primeiro, o andar com Deus é precedido por um relacionamento correto com nossos irmãos. Não era justo. A nossa vida com nossos irmãos é uma condição pré-estabelecida para termos comunhão com Deus. Se não temos comunhão com o nosso semelhante, nós também não poderemos ter comunhão com o nosso Deus. Outra questão a ser considerada é que o andar com Deus é precedido por uma vida de integridade. Isso nos fala do caráter e conduta. O andar com Deus, uma vida com Deus, é precedida por uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de separação para Deus. Deus não anda com pessoas que não têm comunhão com o próximo. Não considera viver diferentemente deste mundo sem princípios. O amor e a santidade são primordiais para um relacionamento mais profundo com Deus. Noé é alguém que anda com Deus, mesmo quando ninguém à sua volta andava. Por isso, andar com Deus é uma decisão pessoal. Eu e você temos que decidir todos os dias andar com Deus. Como eu disse, é mais do que um momento isolado do nosso dia, é mais do que um momento de êxtase, como alguns entendem, né? Um momento de superpoder na sua vida, mas é uma vida diária de separação, é uma conduta diária de um bom relacionamento com as pessoas e, acima de tudo, com o Criador. Por fim, este homem que viveu de forma diferente na sua época, pôde andar com Deus e foi chamado por Deus para uma grande missão. Pessoas que andam com Deus terão também a oportunidade de serem chamados para grandes propósitos. Noé foi chamado para o maior propósito que havia no seu período, além de ser um ícone da preservação da raça humana. Noé também está dentro de um propósito da redenção de Deus para com a humanidade. Viva com Deus, seja diferente, seja justo, viva em integridade e santidade, caminhe com o Senhor dia após dia e serás usado por Deus para grandes missões.